Bad time to say the wrong name, huh, Ross? That's true. Thanks, Dad. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para 20 momentos não roteirizados de Friends que foram mantidos no programa. Ragazzi, sono appena arrivato, vivo al piano di sotto, quindi ci vedremo molto spesso, penso. He doesn't speak much English. Nessa lista, vamos conferir os melhores momentos dessa sitcom que, segundo relatos, foram improvisados, surgiram de forma espontânea ou nem estavam no roteiro, mas acabaram indo ao ar ou entrando na versão sem cortes do DVD. Qual dessas preciosidades é a sua favorita? Conta pra gente aqui nos comentários. Número 20. A reação de Rachel à gaita de Follies, aquele com o novo cérebro de Joey. Em 2017, Lisa Kudrow disse ao E! que seu episódio favorito de Friends era aquele com o novo cérebro de Joey. O novo cérebro de Joey, ou melhor, do Dr. Ramoray, é certamente divertido. Mas o amor de Lisa pelo episódio tem mais a ver com a parte em que ela canta enquanto Ross toca a gaita de Follies. Temos que admitir que essa cena é uma das mais engraçadas que o seriado já fez. Na verdade, você deve conhecer a gravação clássica em que ninguém do elenco consegue segurar o riso. Embora Lisa Kudrow tenha conseguido se conter na versão que foi ao ar, dá pra ver Jennifer Aniston rindo de novo. A gente diria que isso não estava no roteiro. Número 19. Nome barulhento, aquele com a outra irmã de Rachel. Is this the first time you're seeing Emma? Yeah, I think so. It's nice to meet you, Emma. Phoebe. Oh, that's a funny noise. Quando Christina Applegate fez uma participação no programa como irmã de Rachel, Amy, ela teve ótimos momentos e falas. Mas uma das melhores partes é quando ela confunde Phoebe com Emma e não entende por que Phoebe fica repetindo seu nome verdadeiro. Isso leva a uma pergunta dela. Why does she keep making that noise? Bom, acontece que essa citação hilária não fazia parte do roteiro original. Na verdade, Applegate revelou ao Today que foi escrita no dia da gravação, literalmente na frente do público. E sim, a atriz também adora. É um ótimo exemplo de reescrita. And I say, why does she keep making that noise? That was written like as a rewrite in front of the audience, and it was just, I thought it was hilarious. I felt very lucky that I got to say that. Número 18. Água no rosto de Joey, aquele depois do Super Bowl. Pro grande episódio pós-Super Bowl, Friends trouxe um monte de estrelas convidadas, incluindo Julia Roberts e Brooke Shields. I'm Susie Moss. 4th grade, glasses. I used to carry around a box of animal crackers like a purse. Susie Moss. Brooke Shields era Erica, uma fã obcecada que não entendia que Joey era um ator e achava que ele era o seu personagem de Days of Our Lives, Dr. Drake Ramoray. Incapazes de convencê-la do contrário, os amigos dizem que ele é, na verdade, o irmão gêmeo horrível de Drake. Drake, what are you getting at? I'm not Drake. That's right. He's not Drake. He's Hans Ramoray, Drake's evil twin. Para reforçar a mentira, Rachel e Mônica jogam água na cara de Joey. Mas a parte mais engraçada é quando Chandler faz o mesmo. Segundo dizem, isso não estava no roteiro. And then he told me he would run away with me. And he didn't. And you let the toilet seat up, you bastard! Infelizmente, isso não é confirmado e pode ser apenas um boato. Mas a reação de Jennifer Aniston dá a entender que talvez não estivesse planejado. E a gente realmente torce que sim. Número 17. Branson autêntico, aquele do casamento do Ross. Hey, so what are you fine gentlemen in the market for? We got scarves, souvenir postcards. Check this out, huh? Oh, yeah. A viagem de Friends para Londres nos trouxe dois dos momentos mais memoráveis da história da série. Teve o início da história de amor entre Mônica e Chandler e, claro, Ross dizendo Rachel acidentalmente no seu casamento. Mas também pode ter nos dado um momento não planejado com um dos homens mais ricos do mundo. Você deve se lembrar de Richard Branson como o cara de quem Joey compra um chapéu. You're gonna make me choose between you and the hat? I choose the hat.
Good choice. Thanks. Okay, look. Bom, Branson supostamente teve dificuldades em acertar as suas falas, talvez por não tê-las decorado direito. Assim, segundo a história, os roteiristas teriam largado o roteiro e Branson, Matt LeBlanc e Matthew Perry improvisaram. He's just jealous you'll fit right in. All Londoners wear them. Oh, really? Then how come no one here anywhere is wearing one? They're all tourists. Número 16. Confusões com macaco. Vários. I wanted this to work so much. And I'm still in there, changing his diapers, picking his flea. But he's just phoning it in. Todos nós lembramos do Marcel, o macaco, o pet do Ross, cuja participação em Friends foi relativamente curta, mas com certeza memorável, né? Você provavelmente também sabe que o ator David Schwimmer não era muito fã de filmar com as duas criaturas que interpretaram o personagem. I'd have monkey grubby hands all over, and it just wasn't. It was time for Marcel to off. Mas você sabia que, aparentemente, algumas ações não planejadas dos macacos acabaram na versão final da sitcom? Por mais bem treinados que eles fossem, eles ainda eram animais, e tem um motivo para a expressão ser macacadas. Bom, embora em muitos casos isso tenha causado atrasos nas filmagens, também houve momentos em que a natureza improvisada do que aconteceu resultou em momentos hilários. Marcel, would you leave my leg alone? Would you just stop humping me for 2 seconds? Marcel, would you just take him away? Just take him. Número 15. O italiano de Paulo. Vários. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose belle. Se você estava se perguntando se a série tinha algum roteirista italiano escrevendo os diálogos do namorado da Rachel na primeira temporada, Paulo, a resposta é não. Bom, alguns dos roteiristas podem ter sido italianos, a gente não sabe, mas eles não estavam escrevendo as falas de Paulo. Na verdade, ninguém estava. No. Ah. Nose. O ator Cosimo Fusco explicou que os produtores deram a ele a orientação de inventar o diálogo em italiano à medida que gravava. Pediram para ele improvisar e ele também inventou a maior parte do italiano falado pelo Paulo. Podemos não ter sempre entendido o que Paulo estava dizendo, mas o ator com certeza acertou em cheio na sua entrega. I just say that, and that's stayed in everyone's mind, It's guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose belle. Número 14. O ombro deslocado de Joey, aquele com a geleia. Os fãs de Friends provavelmente se lembram de como Joey deslocou o ombro na terceira temporada pulando na cama. Whoa! See, Joe, that's why your parents told you not to jump on the bed. Mas não foi assim que Matt LeBlanc se machucou. Isso aconteceu durante as filmagens do episódio anterior. Em aquele em que ninguém está pronto, Joey e Chandler estão brigando por uma cadeira. E em uma cena, Joey precisa correr para chegar lá antes do amigo. Bom, o ator caiu e de forma estranha, deslocando o ombro no processo. And I went just to jump over the coffee table and somehow tripped. And my legs went up in the air and my shoulder came out of the socket. Ele teve que usar uma tipóia por um tempo, então os escritores tiveram que mudar o roteiro do episódio seguinte para dar conta disso. Daí a história de cair da cama. Had a whole story worked out, but then Chandler sold me out. Well, I'm sorry, Joe. I didn't think the doctor was going to buy that it just fell out of the socket. Número 13. Nome errado. Aquele do casamento do Ross. Ross. Take the Emily. Take the Rachel. Por mais incrível que fosse, não estamos aqui para dizer que Ross dizer Rachel em vez de Emily no seu casamento foi um improviso de David Schwimmer. No entanto, isso teria acontecido por causa de um erro anterior que o ator cometeu. A equipe de roteiristas não tinha um plano definido sobre o que iria acontecer com Ross e Emily. You take your time, sweetie. I'll be right out here. She's just fixing her makeup. I hate you. And I love you. Então, um dia, enquanto eles ensaiavam para um episódio diferente, Schwimmer acidentalmente disse Rachel em vez de Emily numa cena. Assim que isso aconteceu, o roteirista Greg Mellins disse ao co-criador David Crane, é isso. E assim nasceu o momento, eu, Ross, aceito a ti, Rachel. Emily. Shall I go on? He said Rachel, right? Do you think I should go up there?
Número 12. Um urso, aquele do vestido de noiva barato. No episódio da 7ª temporada, aquele do vestido de noiva barato, Ross e Joey começam a sair com a mesma garota. This is Joey. Joey? Ross. Hi. Hi. It's nice to meet you. Yeah. I used to have a friend named Joey. I don't anymore. O dilema que se segue culmina em uma troca hilária, com cada um tentando envergonhar o outro na frente dela. Nem preciso dizer que ela acaba deixando os dois sozinhos para jantar. All right. You ever got stuck in a pair of your own leather pants? Hey, have you ever locked yourself in a TV cabinet, VD boy? Monkey lover! Isso levou Matt LeBlanc, aparentemente, a improvisar uma fala que não foi ao episódio exibido na TV, mas está na versão sem cortes do DVD. You hungry? There's a bear in the woods? A linguagem usada, obviamente, não era muito amigável à TV, mas o momento, com certeza, é memorável. Número 11. Pegando o abajur, aquele em que Phoebe odeia a PBS. He's talking to London. Oh my God. Did he get in touch with Emily? Well, no, not yet. He's calling everyone on her side of the family, hoping that someone will help him get in touch with her. Você já ficou tão empolgado com alguma coisa que você entregou um abajur pra alguém? A gente não pode dizer que sim. Mas Ross ficou assim na 5ª temporada quando Emily ligou de Londres pra falar com ele. Ele corre até o sofá e, na sua empolgação, ele entrega o objeto pra Chandler. Hello. Hello, Ross. Emily? Emma? Oh my God! Oh my God! It's Emily! It's Emily! Everyone, she's... É um momento muito legal, mas dizem que foi algo que os roteiristas não tinham planejado. Aparentemente, isso veio da mente de David Schwimmer. Por que ou como ele decidiu fazer isso, nós não sabemos. Mas, se for verdade, estamos felizes que ele fez. Também devemos mencionar o humor de Matthew Perry, que não só pega o objeto, mas ainda segura ele por um tempinho de forma hilária. She's talking. Número 10. A pior ressaca. Aquele depois de Vegas. Hello, Mrs. Ross. Hello, Mr. Rachel. A viagem do grupo a Las Vegas é memorável, mas as consequências são talvez a parte mais marcante. Ross e Rachel se casam bêbados, o que é meio constrangedor para eles, já que eles estão passando por um momento de altos e baixos na relação. We weren't gonna miss our friends getting married. Who got married? You did? Hello, we didn't get married? Get married? That's ridiculous. A insistência de Ross em tentar fazer o casamento dar certo leva Rachel a ficar, compreensivelmente, cada vez mais frustrada. Isso resulta em uma fala que Jennifer Aniston improvisou. Ross, come on! This is not a marriage. This is the world's worst hangover. Dizem que tiveram que cortar a risada da plateia nessa gravação. Número 9. Lágrimas reais. Aquele dos corações doces. Hello. Considerando quanto tempo o programa durou, é fácil esquecer que Ross começa a série passando por um divórcio. As suas primeiras tentativas de voltar ao mundo dos encontros também não começaram bem, já que o seu primeiro date em anos é interrompido por um encontro com a sua ex-esposa, Carol. I screwed up the first date I had in 9 years. That could be it. Oh, God. Determinado a melhorar as coisas, Ross implora a Carol por uma chance de fazer o seu casamento dar certo. Here's a wacky thought. Let's say you and I give it another shot. As lágrimas da atriz Jane Sibbett durante a cena foram reais e improvisadas. Ela disse numa entrevista que ficou muito comovida com a atuação de David Schwimmer. Now, see, you keep saying that, but there's something right here. I love you. Essa também não foi a única vez que Sibbett se emocionou durante as filmagens. As suas lágrimas foram reais quando ela deu à luz a Ben no final da primeira temporada, já que a cena foi filmada logo depois que ela deu à luz a um filho na vida real. He's here. He's a person. Look at that. How does he look like? Kind of like my Uncle Ed covered in Jell-O. Número 8. Pegadinha. Aquele da verdade sobre Londres. Yeah, you're funny. I'm funny? Oh, thank God.
Quando pedem para Rachel cuidar do filho de Ross, Ben, ela quer que ele ache que ela é divertida. Então, para conquistar Ben, ela ensina o garoto algumas brincadeiras. Ross não acha engraçado no começo, porque Ben faz várias das pegadinhas com ele. Oh, okay. What? Wait a minute. Ben, I can't do it. What? You got something here on your back. What? Depois de permitir que Rachel cuidasse de Ben novamente, ela conta a Ross sobre um cartaz colado nas costas dele, fazendo com que o pai corra atrás do filho pelo corredor e até pelas escadas, onde parece que ele acaba caindo. You are in big trouble, young man. Na verdade, é um boneco que Ross e Ben estão usando para pregar uma peça nela, mas a reação chocada de Rachel foi genuína, vindo de Jennifer Aniston. Os produtores esqueceram de avisá-la sobre isso, para incentivá-la a dar uma performance mais autêntica. Número 7. Ligação para Bob, aquele com 5 bifes e uma berinjela. Nesse episódio, Chandler recebe uma ligação por engano para alguém chamado Bob, de uma mulher com uma voz atraente chamada Jade. I barely had the nerve to make this call, so you know what I did? What? I got a little drunk. And naked. Bob here. Fingindo ser Bob, ele marca um encontro falso com ela e depois se infiltra quando Bob não aparece. No entanto, o seu plano dá errado quando Jade liga para Bob para dizer que o encontro não foi tão bom. So, how was he? A cena final mostra Jade deixando uma mensagem na caixa de mensagens, que é ouvida por Joey. Here comes the beep. You know what to do. Hi, it's me. A descrição do que Jade quer fazer com Bob faz com que ele se atrapalhe todo para conseguir atender o telefone. But if we could just have one night together, just for old time's sake. One hot, steamy, wild night. Embora Joey atendendo o telefone estivesse no roteiro, a queda hilária foi acidental por parte de Matt LeBlanc e foi tão engraçada que eles decidiram deixar na cena. Número 4. A batida do armário, aquele das algemas. Chandler tem muitos romances infelizes antes de encontrar a pessoa certa. E um dos interesses amorosos mais perigosos é a chefe de Rachel, Joanna. Okay, but if you don't come back soon, there's pretty much nothing I can do about it. Enquanto eles se divertem no escritório dela, Joanna deixa Chandler algemado lá dentro e sem calças. As coisas ficam ainda mais constrangedoras quando Rachel o encontra lá. Os eventos atingem o auge da comédia quando Chandler, ao pedir para ser libertado, acidentalmente abre a gaveta do arquivo ao qual está algemado, batendo a cabeça. I'm going to say this for the last time. Would you please just... Aparentemente, isso não estava no roteiro, e dá pra ver Jennifer Aniston cobrindo a boca para manter a compostura. Isso foi bom demais para não incluir no episódio. Número 5. Robin Williams e Billy Crystal, aquele com o campeão de Vale Tudo. Uma das aberturas e participações especiais mais memoráveis da história de Friends mostra dois homens, interpretados por Billy Crystal e Robin Williams, entrando na cafeteria habitual do grupo e em seguida se envolvendo em uma conversa em voz alta. So I go over there. Excuse us. It's a little crowded. Do you mind if we sit? Yeah, could you scooch? Oh, move over just a little bit. Thank you. Thomas, interpretado por Williams, confessa em lágrimas a Tim, interpretado por Crystal, que acredita que a sua esposa o está traindo. Hey, what is wrong with me? What's the matter? Tim, I have a feeling my wife is sleeping with her gynecologist. Tim finalmente confirma que era ele quem estava dormindo com a esposa do seu amigo, o que faz com que Thomas saia furioso. Give me this thing, all right? All right? Enough! You are no longer my friend. We are finished. Nada, no more. You are a bastard for doing that. Get away from me! Toda a cena foi supostamente improvisada por todos os envolvidos, incluindo Robin Williams e Billy Crystal, a interrupção de Matt LeBlanc e a declaração de Courtney Cox de que ela nem consegue lembrar o que queria contar aos amigos. So, Monica, what were you going to tell us? I have no idea. Se estivéssemos contando a quantidade de falas improvisadas, essa aqui facilmente seria a número 1. Número 4. Blazer azul preto, aquele com o útero da Phoebe. Quando Joe está sem sorte por ter dificuldade em encontrar trabalho como ator, Ross o ajuda a conseguir um emprego como guia turístico de museu. Hey, you guys, check it out, check it out.
Guess what job I just got? No entanto, quando o resto do grupo vê Joey no seu novo uniforme brilhante, Chandler não consegue resistir e tira um sarro I dele. don't know, but Donald Trump wants his blue blazer black. Mas o seu insulto constrangedor de que Donald Trump quer o seu blazer azul preto foi um erro real cometido pelo ator Matthew Perry. Blue blazer back. He wants it back. But you said black. Why would he want his blue blazer black? Da mesma forma, as reações dos outros atores zombando dele pela confusão não estavam no roteiro. E foi tão dentro do personagem que os criadores decidiram deixar o momento na cena, porque era muito mais engraçado do que a fala original. Well, you know what I meant. No, you messed it up. You're stupid. Número 3. Páginas grudadas. Aquele em que Ross First there's fica a layer doidão. of ladyfingers, then a layer of jam, then custard, which I made from scratch. Uma das famosas cenas de ação de graça da série também resultou em uma das melhores e mais sujas piadas improvisadas. Um dos enredos apresenta Rachel fazendo uma sobremesa, que acaba contendo carne e ervilhas, entre outras coisas. Then raspberries, more ladyfingers, then beef sauteed with peas and onions, then a little bit more custard, and then bananas, and then I just put some whipped cream on top. Ao tentarem descobrir o motivo da confusão, Joey e Ross descobrem que Rachel acidentalmente fez metade de um bolo e metade de uma torta de carneiro, porque as páginas da receita estavam grudadas. Oh my God. The pages are stuck together. Chandler! Ao descobrir isso, Joey imediatamente grita o nome de Chandler em reprovação, acusando-o de ser o responsável pela situação grudenta. Segundo os comentários, isso foi improvisado na hora. Número 2. Piada do cotonete, aquele com a nova namorada de Ross. Hey, anybody know a good tailor? Na estreia da segunda temporada, Chandler tem uma experiência desagradável com um alfaiate. Quando pergunta aos amigos sobre ir a um, Chandler recebe uma recomendação de Joey, que hesita ao tentar lembrar quando exatamente foi a primeira vez que ele visitou esse alfaiate. Why don't you go see Frankie? My family's been going to him forever. He did my first suit when I was 15. No, wait. 16. No. Excuse me. 15. All right, when was 1990? A memória fraca de Joey e as suas perguntas incrivelmente estúpidas sobre quando foi um ano específico levam Chandler a soltar uma resposta ácida sobre parar de usar um cotonete quando sentir resistência no ouvido. Okay, you have to stop the Q-tip when there's resistance. O comentário foi inventado na hora por Matthew Perry e era uma das falas favoritas do ator na série. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Última risada. O último, parte 2. If that falls off the truck, it wouldn't be the worst thing. Por mais triste que seja o episódio final de Friends, considerando os 10 anos de risadas e alegrias, ainda há, é claro, momentos engraçados. Seems smaller somehow. Has it always been purple? Um desses momentos é a fala final da série. Depois que todos arrumam as suas coisas e se despedem, o grupo decide que ainda tem um tempo para tomar um café. Well, do you guys have to go to the new house right away, or do you have some time? We got some time. Okay, should we get some coffee? Sempre reverente, Chandler sarcasticamente pergunta onde eles vão tomar café, como se não fosse no Central Park. Sure. Where? Matthew Perry teria improvisado essa última tirada, deixando a sua marca final na série. E aí, qual é o seu momento favorito de Friends? Conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmódio Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.